Olá, que bom ter gente curiosa por direito por aqui. Seja muito bem-vindo ao Legalmente Curioso, o seu espaço para a gente desvendar as complexidades do mundo jurídico de um jeito leve e objetivo. Eu sou Tomás Bezerra e hoje a gente vai mergulhar de cabeça no direito constitucional. E claro, no final, prepare-se para o nosso tradicional e desafiador quiz verdadeiro ou falso. Então, o que preparamos para hoje? Nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender de vez o que são os direitos fundamentais. Depois, a gente faz uma viagem pelas gerações de direitos, mergulha no coração da nossa Constituição, o artigo 5º, e para fechar com chave de ouro, um quiz para testar tudo o que foi aprendido. Vamos nessa? Vamos começar pelo começo, né? O que são, afinal, os direitos fundamentais? A melhor forma de pensar neles é como um escudo. Isso mesmo, uma proteção essencial que cada pessoa tem contra o poder, muitas vezes esmagador, do Estado. Basicamente, é isso. Os direitos fundamentais são aquele conjunto mínimo, o básico do básico, para a gente ter uma vida digna. E olha, isso não é um favor do Estado, de jeito nenhum. É uma barreira, um limite bem claro que diz: Estado, daqui você não passa, garantindo que a liberdade e a integridade de cada um de nós sejam respeitadas. Agora, é importante saber que essa ideia de proteção não apareceu do nada, prontinha. Ela foi evoluindo ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu através do que o pessoal do direito chama de gerações ou dimensões de direitos. São termos que ajudam a gente a marcar as diferentes fases dessa evolução. Tudo começa lá no finalzinho do século XVIII com as revoluções liberais. A primeira geração de direitos queria limitar o poder do Estado, garantir direitos civis e políticos. Mas aí veio o século XX, a Revolução Industrial, e ficou claro que só isso não era suficiente. Surge então a segunda geração, que exige o contrário, uma ação do Estado para garantir direitos sociais, como saúde e educação. E mais recentemente, a terceira geração ampliou o foco para todos nós, para a coletividade, falando de meio ambiente, de paz. E aqui está o pulo do gato para entender essa evolução. A primeira geração trata das chamadas liberdades negativas. Por quê? Porque exigem que o Estado não faça algo, que ele se abstenha de interferir. O foco total é na liberdade. Já a segunda geração traz as liberdades positivas. Aqui, o Estado tem o dever de agir, de fazer acontecer. O foco muda para a igualdade. É uma virada de chave fundamental no papel do Estado. Ok, muito legal na teoria, mas e na prática? Onde a gente vê tudo isso? A resposta está bem no coração da nossa Constituição de 88, o famoso artigo 5º. Ele é como um grande mosaico que junta tantas liberdades da primeira geração quanto as garantias que exigem uma atitude do Estado, bem típicas da segunda. Olha só que texto forte! Essa é a cabeça, o caput do artigo, a porta de entrada. É, sem dúvida, uma das declarações mais poderosas da nossa Constituição. Ela já crava o princípio da isonomia, todo mundo é igual perante a lei, e já apresenta os pilares que vão ser detalhados logo em seguida. Aqui a gente entra num conjunto de direitos que são a base de qualquer sociedade democrática, né? A gente pode manifestar o pensamento? Sim, com certeza. Mas tem uma condição importante: nada de anonimato. A liberdade vem com responsabilidade. E, claro, a liberdade de crença, de trabalho, de se reunir pacificamente, tudo isso é essencial para a gente poder exercer nossa cidadania plenamente. Saindo da esfera pública, a gente entra na nossa vida privada. E a Constituição protege nosso espaço. A nossa casa é um asilo inviolável, nossas comunicações são sigilosas, e um ponto super importante sobre a propriedade: ela é garantida, sim, mas não é um direito absoluto. A Constituição diz que ela precisa atender à sua função social. Ou seja, o interesse de todo mundo pode, sim, impor limites ao uso que se faz dela. Agora, um ponto que é vital para um Estado de direito. O artigo 5º cria um verdadeiro escudo para o cidadão em face do sistema de justiça. A tortura é absolutamente proibida. Ninguém pode ser punido por algo que nem era crime na época. E garantias como o devido processo legal e o famoso direito de permanecer calado são fundamentais para evitar qualquer tipo de abuso e garantir uma defesa justa. E não adianta nada ter o direito no papel se a gente não consegue acessá-lo na prática, certo? Por isso, a Constituição garante assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar. Instrumentos poderosos como o habeas corpus são de graça. E o processo não pode durar para sempre. E veja como a nossa Constituição se atualiza. Hoje, ela garante até a proteção dos nossos dados pessoais, inclusive no mundo digital. Ufa! Bastante coisa, né?
Depois desse mergulho profundo, chegou a hora mais esperada. Vamos testar os conhecimentos com o nosso quiz verdadeiro ou falso sobre o artigo 5º. Quero ver quem estava ligado nos detalhes. Preparados? Vamos para a primeira. A manifestação do pensamento é livre, inclusive de forma anônima. E aí, verdadeiro ou falso? Pensa rápido. É falso. A liberdade de expressão vem junto com a responsabilidade. O artigo 5º deixa bem claro que o anonimato é vedado, proibido. Pode falar o que pensa, mas tem que se identificar. Próxima, a casa de uma pessoa pode ser invadida sem uma ordem do juiz, em caso de flagrante delito? Será que isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Apesar da casa ser um asilo inviolável, a própria Constituição traz as exceções. Se estiver acontecendo um crime ali na hora, em caso de desastre ou para prestar socorro, a entrada é permitida a qualquer momento. Terceira pergunta. Atenção, a lei penal pode voltar no tempo para prejudicar o réu? Verdadeiro ou falso? Falso. E essa é uma garantia importantíssima. A lei penal não retroage, a não ser que seja para beneficiar o réu. Isso traz segurança jurídica para todo mundo. Quarta questão, essa é mais específica. Um brasileiro naturalizado pode ser extraditado por um crime comum que ele cometeu antes de se naturalizar? O que acha, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A regra geral é que brasileiro não é extraditado, mas para o naturalizado a Constituição abre exceções, e essa é uma delas, crime comum praticado antes da naturalização. E para fechar nosso quiz, a prisão civil por dívida é permitida em qualquer situação? Verdadeiro ou falso? Falso! No Brasil a regra é clara, ninguém vai preso por dívida. A única e justíssima exceção que a Constituição permite é a do não pagamento de pensão alimentícia. E com esse último desafio, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Espero de verdade que essa análise tenha sido útil e que o quiz tenha dado aquele gás nos estudos. Muito obrigada pela audiência e por dedicar seu tempo a aprender aqui no Legalmente Curioso. E, se os materiais que eu preparei estão ajudando, e se houver o desejo de apoiar esse trabalho, sinta-se à vontade para fazer um Pix. Qualquer contribuição já faz uma grande diferença. Um forte abraço e até a próxima!